Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus, e lhe disseram: é deserto esse lugar, já avançada a hora. Despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Está vendo? Então você vê o coração do Senhor preocupado com eles. E claro, os discípulos também estavam preocupados. Mas que tipo de preocupação? Pede para eles ir embora. Eles vão ter o que comer por aí, arranjar o que comer. Agora vamos ver o que Lucas diz. Primeiramente, vamos ver Lucas 9, versículo 10. Ao regressarem os apóstolos, relataram a Jesus tudo o que tinham feito, e levando-os consigo, retirou-se à parte para uma cidade chamada Betsaida. Como nós falamos, né? Os discípulos tinham ido pregar evangelho, agora tinham voltado, daí o Senhor levou retirou-se para esse lugar chamado Betsaida. No versículo 11 diz: mas as multidões, ao saberem, seguiram-no. Acolhendo-as, falava-lhes a respeito do reino de Deus e socorria os que tinham necessidade de cura. Então o Senhor acolheu, falou a respeito do reino de Deus e socorreu aqueles que tinham necessidade de cura. Mas o dia começava a declinar. Então se aproximaram os 12 e lhe disseram: despede a multidão, para que indo às aldeias e campos circunvizinhos se hospedem e achem alimento, pois estamos aqui em lugar deserto. Imagina, os discípulos estavam preocupados, né, com o que eles iriam comer. Eu quero fazer a seguinte pergunta: o Senhor também não tinha essa preocupação? Tinha ou não tinha? Tinha também essa preocupação. Tá? Então, agora o que é importante, agora vamos ver João 6, tá? João 6, a partir do versículo 2. Seguiam numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos, vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Olha só, aqui mostra que o Senhor tinha essa preocupação, tá certo? Porque ele fez uma pergunta para Filipe. Filipe, né? Onde compraremos pães para lhe dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Então o Senhor estava preocupado com a alimentação dessas pessoas. Os discípulos também. Mas qual era a solução dos discípulos? Nós não temos para dar, manda embora, que eles se arranjem por aí. Mas a preocupação do Senhor não era mandar eles embora. O coração do Senhor era que eles deveriam suprir. Está vendo a diferença? Daí ele fez a pergunta para Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Lembra que naquelas outras porções dos outros evangelhos nos mostra que eles foram para um lugar chamado Betsaida, né? Tá certo? E vocês sabem que Filipe era de Betsaida. Olha só, João 1,44 diz: ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Então ele perguntou para o Filipe, porque ele era daquele lugar, não é isso? Onde compraremos pães para lhe dar a comer? Mas isso dizia para experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um seu pedaço. O Filipe levou um susto, né? Diz que, onde é que a gente vai dinheiro para isso? Você está mandando a gente comprar pão, mas e o dinheiro para isso?
O denário é o salário de um dia. Então, é um salário de 200 dias, né? É bastante dinheiro. E ainda, mal e mal daria para alimentar essa multidão. Jesus, ele sabia o que estava para fazer. Mas ele queria aproveitar cada oportunidade para ensinar seus discípulos. Ele queria aproveitar cada oportunidade para mostrar que ele era a fonte de tudo. Mas não era simplesmente uma questão de alimentar a multidão. O Senhor Jesus queria revelar quem ele era. Filipe já tinha visto o Senhor Jesus fazer muitos milagres. Então, quando houve aquela pergunta, quando ele disse assim, onde compraremos pães para lhes dar a comer? Daí, Filipe não deveria ter respondido, não lhes bastariam 200 denários de pão. Ele devia dizer, Senhor, dá o dinheiro aqui que vão para lá, né? Certo? Ele que é a fonte. Senhor, você sabe como alimentar a multidão? Eu não sei. Algumas vezes o Senhor não pede alguma coisa assim para você, impossível para você? Pede ou não pede? Ele pede para poder ter a chance de revelar quem ele é. Não é que o Senhor Jesus queira criar dificuldades para nós. É porque ele quer realizar milagres. E ele quer que a gente o conheça.